psicóloga clínica, bariátrica, hipnoterapeuta, consteladora. Ela, Sônia Nunes, está conosco aqui no Simplesmente Marta para falar com você sobre emoções e ganho de peso. É possível identificar? Será que existe alguma relação? Vem aqui, ó, no Simplesmente Marta. Ela está no chat ao vivo com você. Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui conosco no dia de hoje. Mais uma quarta-feira especial. E hoje nós temos a presença de uma pessoa muito querida. Eu já apresentei, mas agora ela vai contar para você quem é Sônia Nunes. Sônia Nunes é uma profissional extremamente talentosa e uma pessoa fantástica. Como de costume, nós só trazemos pessoas fantásticas. Como vai, Sônia Nunes? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E agora eu quero que você nos conte um pouquinho de você para essas pessoas que estão nos assistindo e depois vão poder compartilhar esse vídeo com tantas outras pessoas que vão querer saber quem é Sônia Nunes. Sinta-se muito bem-vinda. Muito obrigada, Marta. Boa tarde. Muito obrigada aí pelo convite. Foi uma honra receber o convite de você, uma profissional tão prestigiada, uma profissional tão bacana, né? Muito obrigada. Foi uma grande honra estar aqui agora com você e poder falar um pouquinho aí com o seu público, né? Bom, quem é Sônia Nunes, né? Sônia Regina Nunes, né? Eu vou falar um pouquinho, então, da minha experiência profissional, né? Um pouquinho do que eu faço, e é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, né? Eu descobri isso, eu era muito novinha, eu era pequenininha, e eu tinha aquelas amiguinhas que elas sempre falavam assim, olha, você quer guardar um segredo? Conta para a Sônia. A Sônia, ela é um túmulo. Então, as pessoas costumavam falar isso, e é verdade. Eu descobri depois, né, mais tarde, que eu já tinha um comportamento, sem saber, um comportamento ético, profissional, né, que é realmente escutar, né, trazer aquilo que vem do paciente ou da pessoa que fala comigo e saber que aquilo não é meu. E é uma coisa que eu falo isso até hoje para os meus pacientes, né? Me formei em 1982 na psicologia. Tenho a minha formação de frente é a psicologia. E atualmente eu faço a psicologia clínica e a bariátrica. A psicologia bariátrica, Marta, ela entrou na minha vida em 2007. Uma pessoa especial, muito parecida com você, que lembra muito você. Obrigada. Ela estava na equipe que eu estou até hoje, né? E por motivos pessoais de mudança, ela disse, olha, Sônia, eu estou mudando para o interior e você é a pessoa certa para trabalhar com a obesidade, a cirurgia bariátrica. Eu falei, como assim? Eu? Não, imagina. Ela falou, sim, você. É você a pessoa certa. E aí ela contou para mim como é que era o trabalho, coisa e tal, eu me encantei. E ela mudou-se rapidamente e eu peguei, né? Eu peguei o trabalho naquela época, 13 anos atrás, era tudo muito novo, para mim era tudo novo, né? E eu estou nessa equipe até hoje. É um trabalho que eu descobri que me encanta, que eu gosto de trabalhar com a obesidade, com emagrecimento, em qualquer dos tratamentos, né? Até porque é gostoso quando a gente começa a entender sobre a questão, né? Sim, deve ser Muda fantástico bastante. isso. E dentro dessa trajetória, falando rapidinho, né? Eu falei que eu amo o que eu faço, então, por volta do ano de 2000, eu entrei na hipnoterapia regressiva, que foi, assim, uma grande explosão na minha vida. Eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? Uau! Uau! Era isso que eu procurava a minha vida toda, né? Buscar a causa, o que é que está causando a questão, a dificuldade no paciente de poder elaborar, de poder seguir em frente. E eu conheci uma pessoa muito querida que você conhece, ela faz parte aí do seu rol da parte didática, Mirza São José.
me trouxe para esse mundo. Então, Uma querida, né? é uma grande querida, é uma pessoa assim que eu tenho o maior orgulho de falar, que foi a minha primeira mestra, e foi lá que realmente eu bebi direto da fonte, onde eu me encantei com o trabalho de ver as respostas rápidas, uma terapia breve, uma terapia focada, com resultados, e entrei nesse mundo e não saí mais. Aí veio a hipnose ericksoniana, a PNL. Não, mas nunca mais a gente sai, né? Não, nunca mais. E aí cheguei nas constelações familiares. Tudo isso junto, misturado, psicologia clínica e bariátrica. Hoje eu uso tudo isso nessas vertentes. Tudo que você pode imaginar que eu posso aproveitar lá no setor da bariátrica, eu também aproveito. Eu uso a hipnose com os obesos, a regressão de memória, as constelações, ou seja, são ferramentas, para mim, linha de frente, que eu uso nos atendimentos. Então, eu sou e é uma integração, né, Sônia? Porque nem toda técnica serve para todo mundo, não é? Então, a gente tendo esse rol de técnicas de conhecimento favorece muito o tratamento, não é? Com certeza. Eu fico encantada também. Eu fico aqui aprendendo com vocês e me dá uma alegria muito grande saber a trajetória do profissional, né? Embora eu acompanhe, conheça, mas tem muitas coisas que a gente não sabe, né? E aí eu estou encantada de você estar contando, mas assim, eu vou te corrigir numa coisa. Não foi você que pegou o trabalho, foi o trabalho que te pegou. Ele não poderia seguir sem você. Olha que coisa linda. Não é? Verdade. Muito bom, né? É verdade. É muito gostoso quando a gente faz o que gosta, né? Com outra certeza. coisa. Eu falo que tem luz, né? A gente olha para o profissional e vê que ele tem brilho nos olhos, ele tem alegria. Então, isso faz toda a diferença, né? Tem uma coerência naquilo que o profissional fala e faz. Né? Isso é fundamental na escolha do profissional, não é? Sim, Sônia, nós temos aqui tantas perguntas para você, que eu acho que uma hora vai ser pouco para nós. Vamos lá. O tema é bastante instigante, né? Emoções e ganho de peso. E eu lembro que eu falei uma vez para o médico que eu tinha descoberto que a alface engorda. Né? Porque eu só comia alface e estava fora do peso. Então isso era... Não, alguma coisa está errada. Porque a alface já tem gosto de papel sulfite e ainda engorda. Não tinha jeito. Ele pode ser muito gostoso, né? Depende de como você olha, né, o alface, né? É verdade. Não deixa de ser uma folha maravilhosa, né? Deliciosa, né? Refrescante. Mas na época eu não tinha esse olhar, não, sabe, Sônia? Hoje eu tenho, mas na época eu não tinha esse olhar, não, né? Eu imagino. Você comia o alface porque você acreditava que você ia se manter bem, né? Então, eu sentia que estava mastigando uma folha de papel sulfite pintado de verde. Mas eu estou brincando. Sônia, eu quero que você conte para nós, porque as pessoas devem estar muito curiosas com relação a esse tema, né? Existe diferença entre comer e alimentar-se? Muito bem. Então, são termos que, quando a gente para pensar, né? Aliás, são termos, assim, muito mais da área da nutrição, mas a gente também precisa entender um pouquinho, né? Existe, sim. Então, eu vou te contar. Comer, você pode comer alface, você pode comer beterraba crua, você pode comer pãozinho, aquele pão francês, delícia, né? Você pode comer uma feijoada, você pode comer uma lasanha. Então, o comer, ele está relacionado a você abastecer-se, né? Abastecer a sua fome ou a vontade de comer, né? De repente, você está lá, de repente, você tem uma vontade de comer. O bolo que a vovó fazia. Nossa, que delicioso aquele bolo. Eu consigo sentir até o cheiro. Então, isso está mais ligado ao comer. Agora, quando a gente fala de alimentar-se, ela tem uma propriedade maior, né? É o ato de você
comer algo que realmente tenha nutrientes. Essa é a diferença. Então, o alimentar-se significa que você vai ingerir fibras, minerais, vitaminas, enfim, tudo aquilo que o teu corpo, o teu organismo precisa para abastecer a saúde. Deu para entender a diferença? Sim, é uma diferença gigante. Embora Isso. a linha pareça fina, é uma diferença expressiva, não é mesmo? Exatamente, exatamente. É uma linha muito tênue mesmo, mas a diferença está nos nutrientes. Tá. Entendeu? Existe, Sônia, uma forma muito peculiar, né, das pessoas comerem ou se alimentarem, né? Às vezes em quantidade, às vezes em qualidade e às vezes com deficiência nas duas partes, né? Como é que você olha para isso, Sônia, aí no teu consultório, quando você recebe uma pessoa que tem essa discrepância, vamos dizer, né, de comer, não necessariamente se alimentar, né, mas de comer bastante, ou comer menos, mas que não tem qualidade. Como que você vê isso? De que maneira que você pode abordar isso com uma pessoa que chega trazendo essa questão? Uhum. Então, aí nós estamos falando do comportamento alimentar, né? Que é essencial quando alguém vem com uma queixa de que não consegue emagrecer, né? Que é o nosso tema principal hoje, né? Não consegue emagrecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar como é que é o comportamento alimentar dessa pessoa, né? Porque existe, quando você falou do alface, né? E aí eu falei, bom, depende, né? Para você, Sim, por quê? claro. Porque depende do como, o como nós comemos é a diferença. Em qualquer coisa que a gente pode comer. Então, como é que é esse comportamento de comer alface? Vamos pegar o teu exemplo aí, né? Então, esse paciente, ele está comendo alface no café da manhã. Em que situação ele está comendo? Quanto que ele está comendo? O que ele pensa a respeito disso? E assim por diante. Então, é claro que é um comportamento bastante, digamos, diferente, né? Mas existe sim, existe pessoa que fala, eu como fruta o dia inteiro, não sei o que eu engordo. E aí eu digo, bom, acontece que a fruta também engorda se você comer em grande quantidade. As pessoas acham que não, mas ela tem a frutose, né? Então, voltando à sua pergunta, eu vou precisar olhar o comportamento dessa pessoa, em que ela acredita, sabe? Como é que ela olha para esse alimento? De quanto em quanto tempo ela se alimenta? O que ela pensa a respeito desse abastecimento que eu falei para você? Muitas vezes o que a gente descobre, Marta, é que as pessoas elas não têm essa compreensão de que o alimento ele além de abastecer a fome, mas abastecer também em termos de energia é preciso abastecer todas essas partes que eu falei. É preciso que tenha fibras, os minerais, os nutrientes, as vitaminas, porque senão fica como qualquer alimento. Mas Ele isso é não um está comportamento abastecendo. aprendido, Sônia? É possível encontrar a origem eu vou chamar de deficiência, entre aspas, não sei nem se esse é o termo adequado, mas assim, existe uma origem, né? Isso é um comportamento aprendido? Como é isso? Já é da Então, natureza da pessoa? de comer aleatoriamente, é isso que você está Exato. dizendo? Uhum. Uhum. Então, ele é aprendido, né? Ele pode ser aprendido tanto pela cultura, né? Porque existem culturas, cada cultura tem ali os seus alimentos prediletos, as suas fontes, tem os costumes, os hábitos alimentares, e principalmente isso vem do berço, da família, né? Então, como é que essa família se comporta em relação a tais alimentos? Então, vamos supor, se a família tem costume de comer sobremesa todos os dias, depois do almoço e da janta,
essa pessoa, ou esse filho, ele tem uma grande probabilidade de permanecer com esse comportamento. Só que nós sabemos que, né? Então, eu vou começar a dar alguns conceitos aqui que eu acredito, né? Todo alimento, ele é um alimento, ele é bom. Qualquer alimento é bom. Vai depender de como você come. Quando você come o alimento, doce, vamos pegar o doce, que é a estrelinha da nossa conversa, geralmente é. Então, é quando você come, ingere os doces. Quando? Em que momento? Em que situação? Quanto de doce você ingere? Onde você ingere? E como é que você ingere, faz essa ingestão de doces? Porque aí entra uma série de coisas, até a mastigação, que a gente vai falar ainda bastante sobre isso. Então, tem pessoas que comem no automático. Hoje é muito comum, né? Nós estarmos no automático, todos nós. A sociedade moderna, ela vive isso, né? Então, se nós não prestarmos atenção, nós vamos só ingerir alimentos, qualquer coisa, mas sem estar presente naquilo, né? Por isso que hoje nós divulgamos muito o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, é estar presente na hora da comida. Esse é um outro fator. Estar presente. Então, o que a gente faz hoje? Qual a tendência? Então, eu estou almoçando, aí com o celular do lado, a televisão ligada, e falando com os filhos, e muitas vezes respondendo mensagens ou elaborando alguma coisa. A pergunta é, onde é que eu estou presente? Às vezes não sabe nem o que está comendo, não é? Nem Geralmente percebe não. o sabor da comida, não é verdade? Geralmente não. E este é um dos fatores no comportamento alimentar como gatilho de peso. Por quê? Se eu não tenho a noção do que eu como, eu não sinto, eu não percebo, eu não faço essa elaboração interna, meu sistema nervoso central não recebe essa informação, porque não dá tempo. Então, eu não tenho a consciência de que eu estou satisfeita. O que acontece? Muitas vezes eu posso passar daquela quantidade, comer muito além, por não ter noção de saciedade. A gente está indo bastante caldo no papo aqui, mas é isso. Não ter noção de saciedade. A gente vê muito isso no adolescente, né? Se vê, adolescente, ele come com o celular aqui, ó. A comida tá aqui, ele vem aqui, ó, mas o celular tá aqui, né? Exatamente. E a gente vê hoje muitos adolescentes com o sobrepeso, não é? E comer lanche, hambúrguer e tantas outras coisas que são uma conduta constante, né? É diferente daquilo que você falou. Tudo bem, eu posso comer um hambúrguer, mas de que forma, né? Quando? Como? Quanto? Então, tipo assim, exato. Se eu também comer hambúrguer todos os dias, eu vou ter problema. Sim. Não só com o peso, problemas de saúde. Né? Porque vai faltar nutrientes. Então, esse é um entendimento casado que a gente precisa ter, né? E tem muito mais ingredientes que a gente vai falar aí agora, nessa tarde aí. Não só o alimento, né? É verdade. Eu trouxe uma pergunta aqui, Sônia, que eu acho que muita gente quer saber sobre isso. Uhum. Que a mídia hoje impõe um padrão de beleza, não é? Que por vezes é inatingível por determinadas pessoas. Sim. E você acha que isso tem um poder muito grande na autoestima, nos estados de humor das pessoas? Isso pode trazer uma patologia, vamos caso uma depressão, uma ansiedade extrema? Como é isso, Sônia? Sim. Bom, Marta, esse tema também é muito complexo. Uhum. E é muito importante a gente falar sobre isso. Mídia e cultura, né? Mídia e cultura são grandes agentes, né? Formadores de opiniões, certo? Tá? Sim, com certeza. Isso, e principalmente a mídia, né? Apesar de que a cultura também é muito forte, né? A cultura é altamente forte, influenciadora,
Mas vamos falar então da mídia. E automaticamente nós vamos estar falando da cultura. Ela pode influenciar, sim, aí numa questão, num quesito, dentro do ganho de peso, né? Que nós temos, eu tenho assim como uma frequência grande de pacientes que vêm com esses relatos. Por quê? Porque a mídia, ela vai vender o bonitinho, né? Então, eu vou dar um exemplo para a gente entender como é que isso funciona, tá? Vamos supor, né, imaginar aqui alguma marca, eu não vou falar de nenhuma marca, porque não é a questão, mas é apenas para nós entendermos como é que isso acontece. Pode ser uma marca de sapato, de roupa, cigarro, bebida, imagine o que você quiser. Pode ser um alimento, pode ser qualquer coisa. Então, ali na propaganda, muitas vezes existem mensagens, né, que a gente fala na hipnose, subliminares. Aquelas mensagens, elas estão ali incutidas numa frase, ou numa imagem, ou numa palavra, ou numa sensação que aquilo possa provocar no consumidor. É lógico, né? É a forma de cada um vender o seu produto. Acontece que, dependendo, como nós estamos falando aqui de imagem corporal, né? Você falou de corpo, né? Acontece que isso pode ter uma grande influência negativa. Por quê? Porque a mídia, a cultura, se vende hoje o quê? Um corpo perfeito. Mas qual é o corpo perfeito que é vendido? É aquele corpo magérrimo, quase que anoréxico. Nós já tivemos muitos casos, inclusive de modelos, que vieram a óbito por conta desse corpo. Então, nós estamos falando de algo muito sério. Eu gosto de falar nas minhas palestras, eu tenho um exemplo, né, para a gente tornar bem claro. Então, vamos imaginar um sapato bonito, tá? Vamos sair do plano corpo, vamos entrar na questão mercadoria, um objeto. Então, tem um sapato bonito de uma marca famosa e, de repente, nessa marca de sapato tem uma frase lá. Vamos supor, seja linda, seja feliz, você fica linda nesse sapato, ou coisa parecida. Então, o que eu vou entender? Eu só posso ser feliz se eu ter esse sapato. Verdade. Então, cria-se um desejo por aquilo, por aquele objeto, e eu vou ficar como que mesmo obsediada, que é o que acontece com o corpo. Então, existe ali um modelo de corpo, um formato de um corpo é ideal, mas não real. Ele é inatingível. Este corpo é inatingível. E nós vemos muito isso nas questões relacionadas à dificuldade de perda de peso. Porque aí o que acontece? Com essa necessidade de buscar essa satisfação, nossa, quando eu tiver esse corpo, eu vou ser feliz. E aí fica uma distância muito grande, não é? E Porque por não vezes é impossível, claro. Porque não vai acontecer. E o que acontece? Aí eu começo a não gostar do meu corpo. Aí vem a não aceitação, que é o final ali da linha, junto com a baixa autoestima. Eu não gosto de mim, não aceito o meu corpo. Só que assim, a gente está falando de um corpo magro, mas tudo é válido, porque o adolescente, ele já tem certos problemas, né, ali na adolescência, que são comuns. Começa muitas vezes na família. Olha, de uma forma muito ingênua. Nossa, você está ficando gordinha, hein? Você precisa fechar a boca para emagrecer. Às vezes é uma vovó, é uma mãe, um pai, um irmão que fala isso. Se eu tenho uma dificuldade, eu já tenho uma dificuldade com o meu corpo, comigo, eu vou acreditar que eu preciso emagrecer para chegar naquele corpo ideal. É verdade. Então, tudo começa com uma insatisfação. É uma insatisfação com o corpo ou alguma parte dele.
E é comum Isso é uma nós coisa termos que... essa... Ai, desculpa. Imagina, por favor, pode falar. Porque isso é uma coisa que fica ruminando depois, né? É uma obsessão real. É uma obsessão real, exatamente. Então, por isso que nós falamos, né? O corpo ideal, mas não é real. Ele é Uhum. um corpo imaginário e muitas vezes inatingível, né? É E verdade. isso, né? Isso, Marta, mexe bastante com a identidade, a minha identidade, com a minha autoestima. Então, não, eu não me aceito nesse corpo. Essa não sou eu. Isso é muito comum a gente ouvir. Essa não sou eu. Eu não me aceito assim. Eu nunca tive um corpo assim, né? E essa Então, rejeição do corpo é uma ausência, né? A pessoa não está dentro dele. Ela está não. no passado ou no futuro, menos no momento presente, que é o momento que Menos no ela toma momento decisões, que ela presente. resolve a vida de fato, né? É. Isso é muito sério. Eu escolhi esse tema justamente por ter alunos, né? Eu tive escola e depois também escola de adultos. A gente percebe que existe ali, às vezes, uma dor tão grande de não conseguir atingir o corpo, o padrão, né, de mídia. Então, isso é muito complicado. Aí eu quero te fazer uma outra pergunta, Sônia. Sim, A gente vê ultimamente que cresceu de forma absurda as cirurgias plásticas e bariátricas. Que impacto tem isso na vida diária dessas pessoas? tá. Bem, Marta, como eu sou psicóloga bariátrica, então eu posso falar bem, com bastante propriedade o que eu vou te dizer. Quando eu comecei na cirurgia bariátrica, a minha postura era muito diferente da que eu tenho hoje. Quando eu comecei lá atrás, eu achava um absurdo as pessoas, tantas pessoas, não assim que eu não aceitasse, porque eu abracei o trabalho, mas eu estava aprendendo. Primeiro que eu achava que essa doença tinha cura. Essa era a primeira postura. Não, eu vou curar esse paciente. E eu pensava, olha a ideia de Deus, eu vou curar esse paciente. Nós vamos trabalhar os aspectos psicológicos, as crenças, e mudar o comportamento alimentar, ele vai para a atividade física, vai mudar o estilo de vida e vai ficar bem. Só que quando nós vamos estudando, não só atendendo o paciente, mas estudando esse assunto, estudando esta doença, nós descobrimos que a cirurgia bariátrica, hoje, ela é um veículo maravilhoso quando se tem indicação clínica, tá? Por favor, grava isso aí. Não vai falar, psicóloga falou que todo mundo pode operar. Não! Calma! Opa! Talvez seja por isso que você perguntou. Porque, às vezes, a pessoa não tem um IMC de indicação, né? Que nós temos ali a obesidade, os graus, né, de obesidade, na verdade, o IMC, né? Então, é feito ali um cálculo de IMC para saber se essa pessoa, quanto de IMC ela tem, né? Então, tem o eutrófico, o sobrepeso, depois tem a obesidade grau 1, grau 2, grau 3, assim por diante. Então, veja bem, vamos lá, vamos devagar, né? Mastigando bem. Quando há indicação clínica, esse paciente, para saúde e qualidade de vida, ok, excelente. Vamos É um cuidar, recurso, né? preparar, sim. É um recurso, porque é uma mudança de vida, isso é maravilhoso. A gente acompanha pessoas super obesos que, de repente, emagreceram 50, 60 quilos, mas eu estou falando de super obeso, né? Pessoas de 150, 200 quilos, emagreceram 50, 60 quilos, a vida muda. Veja bem, a vida não mudou, mas para ele mudou tudo. Ele tem saúde, não conseguia agachar para amarrar um cadarço, não conseguia muitas vezes passar na roleta do ônibus, não conseguia correr com o filho. Essa é uma das queixas mais recorrentes de objetivo, de tipo motivação para a cirurgia.
Quando eu pergunto para o paciente, o que está te motivando para fazer essa cirurgia? Não? O que está te trazendo aqui? Ele diz assim, olha, doutora, eu quero acompanhar o meu filho. Muitos se emocionam, e eu me emociono junto, porque é Ah, eu isso. acredito, sim. Doutora, eu quero acompanhar o crescimento do meu filho. Eu quero ver meu filho fazer faculdade, eu quero ter meus netos. Tá certo ele. Porque quando chega num grau assim, existe essa necessidade, porque aí já é uma obesidade com comorbidade. É uma obesidade mórbida. Então, ele está efetivamente correndo até risco de vida. Mas isso a gente precisa fazer muitos anos e atender muita gente, e estudar muito para entender o quanto é maravilhosa a cirurgia. Veja bem, ela deixa de ser maravilhosa quando, hoje, né, muitas vezes, um paciente que está com sobrepeso, ele já vem buscando uma cirurgia bariátrica para perder 15 quilos. Não, não tem indicação. Não existe essa Mas aquilo indicação. se faz dentro de um processo terapêutico orientado como reeducação alimentar, né? E existem até outras técnicas, né, que não é o nosso Uhum. foco agora, mas existem outros procedimentos que a gente chama de procedimentos de equipe multidisciplinar, porque quando eu falo de bariátrica do meu trabalho, eu faço parte de uma equipe multidisciplinar. Sim, Lá sim. nós somos vários profissionais especializados na obesidade. Agora, não pode ser esse oba-oba. A Cirurgia gente, plástica também tem indicação, né? sim. Até eu vou falar mais da minha área, da minha especialidade. Um obeso, um super obeso, quando opera, o que ele pode ter? Muitas vezes ele desenvolve aquele famoso avental, sabe? É a Sim. sobra, porque fica só a pele. E aquilo realmente é um outro corpo que fica ali e incomoda essa pessoa. Então, ele precisa de uma corretiva, né, de fazer uma cirurgia corretiva para tirar aquela pele que está sobrando. Agora, vamos pensar uma cirurgia para operar o nariz, porque meu nariz é grande. Não sei, vamos ver. Se passar comigo, eu vou dizer, nós vamos então ver, né, o que está acontecendo. Por quê? Uhum. Porque tem certas coisas que são urgências, necessárias, e outras não. De repente você vai cortar e aí você vai falar, mas não está bom ainda, porque isso é muito comum. Sim, é Então, verdade. aí nós entramos, Marta, no campo da autoestima. Eu sempre falo para o paciente, quando ele quer fazer uma reparadora, Uhum. o que de fato está te incomodando no corpo, sabe? O que esse corpo está precisando, que você precisa reparar? Porque, de repente, se ele falar, porque eu não estou satisfeito, isso é muito perigoso. Então, porque eu vou ficar bem. É perigoso também, porque isso remete à minha baixa autoestima. E pode ser uma ilusão isso, não é? Sim, mas geralmente eu não estou contente comigo mesmo. Eu digo, bom, então, pode ser que a cirurgia não vai resolver teu problema. É importante você saber disso. Pode ser que ela não vai resolver. Pode ser que você opere e daqui a pouco você continue insatisfeito com outra coisa. Eu acho que foi isso que você quis saber, né? Isso sim. E aí tem uma outra pergunta, Sandra, porque agora eu lembrei de uma coisa. Eu vou voltar um pouquinho na questão do doce salgado. Me desculpa, mas é porque eu lembrei de uma coisa que eu acho que é importante. Ah, Eu tinha aham. um aluno, ele devia ter em torno de uns 7 anos, 6, 7 anos. E ele, todos os dias, ele tinha que comer o almoço, né? Ele alimentar-se o almoço, o jantar, mas tinha que misturar o doce na comida para ele poder comer. Como é que você olha isso? Bom, Marta, eu acho que é prematuro falar qualquer coisa, né? Existem pessoas que têm esse gosto, né? Eu não sei de que ponto de vista você quer saber, né? Não, eu Mas quero saber existem se isso tem um pessoas. impacto na saúde dele, né? Porque se não tiver o doce, vamos supor, uma Pode ter, gelatina sim. misturada no arroz com feijão. Ou
um pouquinho de doce de leite misturado no arroz com feijão. Então ele só comia se fosse dessa forma. Não é alimento adocicado, você está falando de doce? Não, é doce mesmo. Ele misturava na comida para poder ingerir aquele alimento, senão ele não comia. Então, é e aí eu vou dizer, acho que ele né? comia só, né? Ele não se alimentava, acho que ele comia só, né? Pela forma. Sim, mas é preciso investigar, né? Para ver, de repente pode estar relacionado a alguma memória, né? Né? Isso é instigante, né? Não é comum, isso, né? E me fez lembrar, olha, faz tantos anos, acho que tem uns 30 anos isso, me lembrei disso agora. Então é preciso investigar para saber, né, o que é que está linkando aí para ele ter esse gosto. E é claro, a médio e longo prazo pode haver aí um prejuízo na saúde, né? Não só de ganho de peso, mas também aí de falta de nutrientes, uma série de coisas, né? Então é algo que tem que ser investigado, né? Sim, principalmente como criança, né? Que tem todo um monte de desenvolvimento aí que precisa de uma boa alimentação, né? Sim, sim. Mas assim, eu entendo o que você conta, porque, de fato, investigar isso é muito importante. Pode ser um comportamento aprendido, pode ser que para comer a mãe fala, então vou misturar um docinho aqui que ele come. Né? É possível. Exatamente. Né? E eu lembro que até um lanchinho. Ter um ganho, né? Isso pode ter um ganho, e quando eu tenho um ganho, eu vou manter o comportamento. Exatamente, porque eu lembro, inclusive, que a lancheirinha dele nunca foi uma fruta. Sempre foi uma bolacha salgada com doce de leite ou de goiaba. Sim. Então, ele precisava unir os dois sabores, né? O salgado e o doce. Então, talvez fosse mesmo um comportamento que fosse um ganho da mãe, na verdade, dele se alimentar e... Pode. Pode, né? A gente não está afirmando porque não sabe, mas... Se eu soubesse tudo isso na época, eu teria orientado a mãe. Hoje, né? Hoje já é muito tempo. Teria conversado com a mãe, né? Perguntado sobre a alimentação do seu filho. Eu notei que ele come o doce junto com o salgado. Como é que é isso? Conta para mim, né? E aí, certamente, talvez ela pudesse dizer, talvez, não sei, é porque ele só vem à escola se eu dou o docinho para ele. É o ganho secundário. Então, isso já é um desvio, né, de comportamento alimentar, que a gente diz que pode se transformar num comer transtornado, que a gente fala. Não é um transtorno alimentar, mas é um comer transtornado, né? Então, assim, você me fez lembrar, Marta, que existem muitas crenças em relação ao alimento, ao corpo, à saúde, né? Então, uma delas, né, que eu lembrei agora, que é muito comum para quem está com a questão do peso, que está precisando emagrecer, né? Se eu fechar a boca, eu vou emagrecer. Então, esse é uma das crenças que a gente mais encontra no consultório e vai precisar orientar esse paciente. Tá, mas se você fechar a boca, você está fazendo uma dieta altamente restritiva. Você não está obedecendo os sinais do seu corpo, que é uma outra questão que a gente trabalha muito. Você não está ouvindo os sinais do seu corpo. Então, fica no automático. Então, aí entra a questão da dieta, né, da restrição, e essa pessoa, ela avança na vida acreditando que se comer, ela engorda. Então, é muito difícil, quando a gente vai falar de reeducação alimentar, essa pessoa abrir-se para isso. Então, primeiro a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, explicar e conversar para que ela possa compreender que pode ser diferente, entendeu? Verdade. Ela aprendeu isso um dia, mas pode ser diferente. Ela pode experimentar de um outro jeito e vai ver que dá certo. Com certeza. Né? Mas existe, assim, uma dificuldade muito grande também, uma defesa mesmo do paciente de ele abrir-se para isso. Como essa mãe, por exemplo, que a gente inventou esse exemplo, né? Vamos supor que essa mãe dissesse isso, né? Eu coloco um docinho porque é só assim que ele vai à escola. Fazer um trabalho com essa mãe, com essa família, é essencial. É essencial. Por quê? Porque está tudo ali. A forma como ela
comunica o que ela quer, o que ela comunica o que é bom para a criança, é uma forma de, como é que eu posso dizer, de chantagem. Ó, então eu coloco doce para você e você vai na escola, tá bom? Tá bom. Então todo dia a mamãe tem que colocar doce. E aí onde já há um desvio desse comportamento alimentar. É verdade. Então é uma criança que você nunca vai ver fruta na lancheira, como você falou. Eu nunca vi, na verdade. Eu não sei. Olha, faz tanto tempo isso, você vê como isso talvez tenha ficado guardado mesmo, né? Porque você falando aqui, eu me conectei com aquela criança lá. Isso Achei marca muito. Inclusive, eu quero fazer uma observação legal também, que eu me lembrei. A gente está lembrando de um monte de coisa. Mas isso é bacana. Há muitos anos atrás, quando eu já estava na obesidade, então eu comecei, né, muito curiosa, eu quero entender isso, eu quero saber, então faz curso, vai aqui, vai ali, e eu acabei caindo no instituto. E agora, poxa vida, é que eu já fiz tanta coisa, Marta. Bom, mas enfim, depois se eu lembrar, eu falo o nome do instituto. Um instituto maravilhoso que faz esse trabalho e eu fiquei encantada. Por quê? Veja bem, se nós estamos falando de comportamento alimentar, se nós estamos falando de consciência e de, consequentemente, emagrecimento, saúde, bem-estar, nós precisamos incluir a família. Instituto Renovário, lembrei o nome. Por quê? Eu fiz um curso lá com eles, um curso completo. Eu só não fiquei porque eu não tinha tempo de dedicar mais tempo para esse trabalho, né? Mas como é que é esse trabalho lá? Então, a família traz a criança que já está acima do peso. Criança, isso é muito comum hoje, cada vez mais. As crianças estão cada vez mais obesas, doentes de fato. Então, a família leva a criança para o tratamento e o instituto só aceita tratar a criança tratando a família. Olha que maravilhoso que é isso. Porque aí nós vamos pegar o núcleo. Nós vamos pegar uma mãe, por exemplo, que tem esse pensamento e ela vai compreender. Então, quando eu precisar convencer meu filho que ele tem que ir à escola, então eu vou usar um outro meio, porque agora eu sei que este meio está prejudicando a saúde do meu filho. Então, ela vai ter recursos para lidar com aquilo. E esse trabalho ele é todo envolto da alimentação, do alimento, até como se faz compra no mercado, no sacolão. Tudo isso é trabalhado com os familiares. E tem uma equipe completa lá. Isso é maravilhoso, é um trabalho integrativo, né? Você aborda várias técnicas, várias características que promovem a saúde plena desse cliente, não é? Isso é muito importante. Isso é o mais de ideal, né? Do ideal. Eu tenho mais uma pergunta. Eu estou cheia de perguntas hoje, você viu? Hoje também a gente vê assim, várias informações sobre tratamentos de transtornos alimentares. Quais são esses transtornos mais comuns, né? E qual a consequência de um trabalho mal feito? Vamos dizer, mal feito entre aspas, mas não adequado. Tá. Bom, então, ok, vamos lá. Os transtornos alimentares, assim, as primeiras notícias que nós temos dos transtornos foi sobre a anorexia nervosa por volta de 1870. Nossa, faz tempo, hein? Primeiros relatos de anorexia nervosa. E então eu vou falar dos três, né? Dos três mais comuns, mas existem muitos transtornos alimentares, muitos. E muitos até, como a gente costuma dizer, estranhos, esquisitos, né? A anorexia nervosa, ela está muito relacionada a um sofrimento que o paciente tem. Ele tem uma necessidade muito grande de emagrecer. São pensamentos obsessivos de emagrecimento, né? Então, tem aí na mídia, inclusive aqueles vídeos, eles são fatos, né? Onde aparece, tem um vídeo muito bacana que tem uma moça, um corpo bacana ali,
um corpo leve, vamos dizer, e ela olhando no espelho, ela vê um corpo obeso. Então, essa é a maior assim, forma da gente entender a anorexia, porque existe, no fundo, uma distorção da imagem, da autoimagem corporal. Então, por mais que ela esteja magra, a pessoa não vai se ver naquele corpo. Ela sempre vai se ver num corpo grande. Ela sempre vai falar, ah, tá sobrando, olha, esse aqui tá grande. Então, eu, na época, há uns anos atrás, eu fiz também o curso do Ambulim, né, que é o aprimoramento em transtornos alimentares, lá no IPQ do Hospital das Clínicas, né, Instituto de Psiquiatria. Então, para mim, foi muito bom, principalmente para ter essa diferenciação e conseguir compreender se aquele paciente que está vindo para mim, se ele também não tem um transtorno, entendeu? A gente precisa saber essa diferença, né? Então, lá tem o Ambulim, que é muito bacana, tem o Proata também, aqui em São Paulo também. Então, são institutos especializados em transtornos alimentares. Então, a anorexia, basicamente, ela é tão grave que, dependendo do grau, do nível, o paciente pode vir a óbito por inanição, porque simplesmente ele morre de fome. Né? Por quê? Porque ele vai fazer de tudo para sabotar o comer algo, ingerir algo, né? Então, no IPQ, inclusive, existe lá a internação, né? Quando são casos graves, é preciso internar. Não basta muitas vezes só o atendimento ambulatorial. Opa! Tá? Então, é isso. Bom, a outra doença, a bulimia, né? A bulimia, ela já não são corpos tão magros, né? Não existe essa questão, essa grande distorção da imagem, embora haja uma preocupação excessiva com a imagem do corpo, né? É uma obsessão em relação à imagem do corpo, mas na bulimia, normalmente o paciente ele tem ciclos de comer compulsivo, ele tem a compulsão. Então, ele tem ciclos que ele come exageradamente, ele come até não aguentar mais. E aí, logo em seguida, ele precisa provocar, ele precisa colocar para fora, através de vômito induzido, laxantes, diuréticos, toda e qualquer forma de depurativo. E também através de atividades físicas. Às vezes, Marta, a gente consegue localizar um paciente com transtorno muito camuflado, quando passa com a gente, quando vem com essa questão do peso ou baixa autoestima, porque está tudo relacionado. É uma pessoa que não está satisfeita com ela tem uma insatisfação enorme com o seu corpo e consigo mesmo. Então, na bulimia, assim, chama muita atenção, eu falo isso até para o nosso público aqui, né? Prestar atenção nos filhos, nos adolescentes, aquele adolescente que não sai da academia, Marta. Eu não vou dizer que ele é bulímico, tá? Mas fica ligado. Porque existe uma tendência de comer e depois compensar. De alguma maneira. E nem sempre é por vômito. Tem alguns que vão malhar depois. Eu tive paciente que ela tinha os ciclos bulímicos, mas ela não saía da academia. Ela frequentava a academia todos os dias. Então, nós fomos trabalhando, começando a trabalhar a autoestima, essa ligação com o corpo, essa insatisfação, até que ela acabou, né, mudando o comportamento e diminuindo essa questão da academia, ficando algo mais leve, sem culpa, porque tem uma culpa muito grande depois que é feito tudo isso, vem uma culpa enorme. Por que eu fiz isso? Né? E aí depois vem a restrição. Então, esse é o ciclo da bulimia. E aí também tem o transtorno de compulsão alimentar. Veja bem, esses 3 transtornos, ou qualquer outro transtorno, Marta, eles precisam
é ser bem avaliados, de preferência por psiquiatra também. Por quê? Porque são transtornos que precisam de tratamento, acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, nutricionista. É preciso esse tratamento de equipe. Então, para fazer diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes é mais complicado, porque hoje é moda, você fala com qualquer pessoa, eu tenho compulsão. Então a pessoa acha que ela come exagero, ela tem compulsão. Nem sempre é compulsão. Então, na compulsão, para a gente entender um pouquinho de uma forma bem geral, existe uma ingesta de alimento muito grande. É uma ingesta de alimento muito grande, onde a pessoa não tem controle. A queixa é: eu não consigo controlar, não consigo parar. Quando eu começo, eu não consigo parar. Então, existe essa ingesta muito grande e logo depois vem a culpa. Puxa, por que eu fiz isso? Olha, de novo. E É para muito difícil, prescrever né? diagnóstico, é preciso realmente que a gente responda ali algumas perguntas para falar, bom, isso aqui é transtorno de compulsão. Ou então, não, de repente é um comer emocional, de repente é um comer transtornado, mas não é a compulsão, entendeu? Sônia, a gente vê hoje, isso é muito comum, muito mesmo, a venda de dietas milagrosas, pílulas milagrosas. Qual o impacto que isso tem na saúde das pessoas? Isso, uma dieta, ela é adequada, ela é inadequada? Quando que a gente pode perceber o lado funcional dessa dieta? Não sei se essa é a pergunta, se eu me expressei adequadamente para você. Expressou, sim. Entendi. A dieta, ela é necessária quando é uma dieta pós-operatória, quando é uma dieta prescrita para alguma outra doença, mas essa dieta que você fala, que é a dieta para emagrecimento, todo e Não, mas é qualquer... importante que você Sim, informe, eu porque nós estamos preciso sabendo. falar o meu pensamento. Tem gente que Claro, vai me claro. odiar ouvindo falar aqui, mas tudo bem. Todo e qualquer tratamento, presta atenção você que está ouvindo aí. Todo e qualquer tratamento restritivo, ou seja, qualquer tipo de dieta que você vai fazer alguma restrição de algum alimento ou classes de alimentos. Exemplo, pegar o exemplo da Marta, que brincou. Eu só como alface. Isso é dieta, pensamento de dieta, percebe? Ela vai emagrecer no primeiro momento. Sim, eu concordo. Só que quem é que consegue viver de alface a vida inteira? Você consegue? Eu não. De jeito nenhum. É isso que eu Não falei, tem tem gosto quem de papel consiga. sulfite. Olha, pois é. E depois, com o tempo, as pessoas pegam asco, né? Já não pode nem ver aquilo, né? Nossa! Então, é isso que acontece. Esse é o efeito da dieta. Por quê? Porque tem o não. Não posso comer chocolate, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate. O que acontece? Você fica o tempo todo com a imagem de chocolate. Certo ou errado? Engorda só com a imagem, né? É uma auto-hipnose negativa, né? Que eu costumo falar, né? É Muito verdade. negativa, né? Você engorda só de pensar exatamente. Então, dietas, elas funcionam, elas podem emagrecer naquele momento. Mas, veja bem. Como nós estamos falando de manter o peso que chegou e manter esse caminho saudável, infelizmente, essa notícia não existe. Então, eu sou categórica com as pessoas que conversam comigo sobre isso. Toda dieta engorda. Eu falei que você vai ficar com raiva de mim? Mas é tão bom a gente ter a informação adequada, né, Sônia? Porque quantas pessoas compram esses remédios milagrosos, né, fazem essas dietas miraculosas e acabam adoecendo, né? Exatamente. A reeducação, né, alimentar-se adequadamente é a melhor saída para você ter um peso ideal, né? Adequado para a sua estrutura, né? Para a sua saúde física e mental.
física Outra e mental. pergunta, Sônia, outra pergunta. Nosso tempo já está acabando. Olha que como Eu foi queria falar rápido. ainda alguma coisa sobre as dietas. Posso? Então, Pode, por favor, pode Pode falar. pergunta. Posso? Não pode Tá. falar dieta. Eu gostaria só assim de trazer um estudo clássico. Eu acho que quando a gente fala, a gente tem que se basear em estudos, em evidências científicas. Por quê? Porque aí vão falar, poxa, então, ela não está falando só porque ela atende lá no consultório, ela está falando porque tem estudos baseados nisso. Uhum. Marta, fizeram estudo pós-guerra, 1945, pegaram ali alguns homens, recrutaram esses homens para fazer uma experiência, tá? Esses homens ficaram confinados por 48 semanas em alojamentos próprios para isso. O que eles fizeram? Qual era a intenção? Bom, período pós-guerra, as pessoas passaram por muito estresse e passaram por muita fome, né? Então, eles pegaram alguns homens, colocaram nesse alojamento por 48 semanas e eles só davam alimentos bem restritivos. Fizeram uma dieta com esses homens, né? E qual era o objetivo desse estudo? Identificar quais eram as respostas, os resultados, consequências tanto físicas quanto psicológicas em homens que passassem por dieta, que é o que a gente está falando agora. Pasme. Aspectos físicos, sonolência, irritabilidade, eu vou falar dos físicos e dos psicológicos juntos, tá? Que você falou que está com pouco tempo, agora eu fiquei preocupada. Não, mas pode falar, fica tranquila. Tá. Vamos dar a informação adequada, fica tranquila. Legal. Então, eles passaram a ter queixas de sentir muito frio, né? Porque eles emagreceram bastante, eles emagreceram por volta de 25% do peso originário, né? Então, assim, fadiga, cansaço, irritabilidade, falta de concentração. Muitos pararam com a faculdade porque não conseguiam se concentrar, ideias suicidas, depressão, obsessão por comida e tantas outras coisas, tá? Tem ali uma lista enorme. Quem quiser, busca, faz essa pesquisa. Estudos de Minnesota. Você vai encontrar lá. O que aconteceu? No meio de todos esses resultados, o que eu quero salientar é que o que se identificou mais claramente foi uma grande obsessão por comida. Olha só, por quê? Passaram por privação. Então, os homens chegaram a colecionar mais de 100 receitas e eles espalhavam as receitas nas paredes dos alojamentos, receitas de comida. Mudaram o comportamento, então, tipo assim, quando chegava a alimentação, eles colocavam água para ter a sensação que tinha mais comida. O mecanismo de sobrevivência, né? Exatamente, foram muitas mudanças e são muitas dessas mudanças que ocorrem quando fazemos de dieta. Por isso que eu gosto de contar esse estudo, porque é um estudo clássico. Ele fala exatamente tudo que você precisa saber sobre dietas, o principal. Então, assim, o mais importante, ideias suicidas, ideias de morte, tipo, não tem mais graça nenhuma, porque está faltando alimento. Obsessão pela comida é clássico, aquilo que eu falei para você. Não pense em chocolate, não pense em chocolate. O que acontece? Já veio um tablete de chocolate gigante aqui, ó. Não é isso? E o que acontece depois que você para a dieta? Volta a engordar e muitas vezes um pouco mais. Por quê? Porque quebrou o ciclo. Você se permitiu agora eu posso. Aí é que vem a dificuldade. Porque não existe como manter, percebe? Era isso que eu queria contar. Eu contei de uma forma bem resumida, é um estudo lindo. E agora eu lembrei de outra coisa. Depois, alguns anos, muitos anos, fizeram um reestudo com essas pessoas. Você quer saber o resultado? Como é que ficaram esses homens? Por favor. Quer saber? Queremos saber, sim, com certeza. Se tornaram obesos. Olha isso. Que coisa, né? Como
a nossa mente, o nosso corpo é complexo, né? São complexos. Vira uma desorganização, na verdade, né? Um desequilíbrio em vários fatores da vida. E por isso que a gente fala, dietas vão diminuir metabolismo, por isso que as pessoas se queixam. Ah, meu metabolismo é lento, mas por quê? Vai lentificando, porque o corpo sofre tanta falta, tanta falta. Quando eu falo corpo, eu estou falando do organismo. É o corpo físico, mental, entendeu? O corpo emocional. Então, esse metabolismo, ele vai lentificando. É a lei da sobrevivência, como você falou. Exato. Sônia, mais uma pergunta. Tá. Como que a gente pode identificar se a fome é fisiológica ou emocional? Tá, vamos lá. Existe uma forma da gente perceber isso e poder buscar ajuda, né? Eu acho que a proposta é assim, de você poder buscar um profissional que possa te orientar e te ajudar a passar por essa dificuldade. Na verdade, Marta, todos nós temos o comer emocional alguma vez ou outra na vida. Sim. O agravante do comer emocional é quando ele serve de start para o aumento de volume de comida ou se alimentar de uma forma inadequada e ter o ganho de peso, né? Então, é onde há o desequilíbrio. Mas então, vamos lá. Fome fisiológica. Na fome fisiológica, é fácil você identificar, porque é uma fome que pode esperar. Estou com fome agora, mas eu posso esperar. A fome emocional não dá para esperar, ela é imediatista. Não, tem que ser agora. Chega a dar desespero, né? Não, tem que comer agora, isso, é agora. Então, é muito comum, né, as pessoas... A gente acaba criando uma forma de proteção mesmo, né? Então, tipo assim, pessoas que compram doces, balas, chocolate, põe na gaveta. É nessa hora que pá! Então, é agora. Na fome fisiológica, qualquer coisa que você comer, você vai se abastecer, você vai ficar bem. Fome emocional, nada disso. A fome emocional, eu tô com uma fome de comer aquele sorvete. Mas que fome de comer aquela lasanha. Percebe? Então, os pensamentos, a necessidade, o desejo é de consumir realmente algo que seja substancioso, que tenha mesmo, que seja calórico. É como você falou, comer alface não vai ter graça na fome emocional. Não vai. Você não vai comer alface na fome emocional. Né? É certo dizer, Sônia, me corrija se eu estiver errada, que essa fome emocional, na verdade, é para preencher um vazio existencial? Como é isso? A fome emocional, ela normalmente ela tem o gatilho, um gatilho muito grande com fatores estressantes, ou estressores. Então, tipo assim, o que a gente pode identificar como esses fatores, né? Mudanças, mudanças bruscas de vida. Então, tipo assim, eu estou aqui agora, de repente eu tenho que ir lá para o Japão fazer alguma coisa. Mas eu não queria ir lá, eu queria estar aqui. Mudança de estilo de vida, mudança de padrão de vida, separações conjugais, perdas afetivas, perdas financeiras. Então, são fatores, normalmente, que traz aquela dificuldade da pessoa lidar com aquelas emoções. Que emoções? São várias emoções. A raiva, a indignação, a tristeza e assim por diante. Então, é onde há essa busca de um alimento, como você falou, para tentar suprir um vazio, um buraco que eu sinto dentro de mim. Então, tem o fator gatilho, que é o fator estressante, né? Aí eu sinto esse vazio, eu vou buscar a compensação no alimento, naquele alimento que eu me sinto compensada, preenchida, mas logo depois eu falo, nossa, mas eu não precisava comer isso. Geralmente vem uma culpa, mas não é aquela culpa do bulímico, é uma culpa menor. Mas vem.
Poxa, Uma cobrança, uma autocobrança, né? não precisava ter comido isso. Poxa, nem estava com fome, ó. É Então, verdade. esse é uma característica do comer emocional, né? Tem essa presença de um estresse, uma situação que eu não consigo lidar. Então, a gente vê muito isso, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar formas desse paciente lidar com essas emoções, se colocar, se posicionar na vida, dizer sim, sim, não, não. Então, isso empodera a pessoa e ela não vai precisar buscar na comida. Eu estou falando de uma forma resumida, mas é mais ou menos Sim, isso, o caminho é claro. esse. Uhum. Que o Né? importante, né, Sônia, é as pessoas terem uma informação adequada, né? A forma como você está nos contando, qual é a fome física, fisiológica e a fome emocional, existe uma diferença. E essa diferença, ela pode notar quando ela estiver comendo. Sim, Não é verdade? identificar Isso vai isso. ajudá-la, exato, isso vai ajudá-la a poder, olha, eu preciso de ajuda profissional, olha, eu posso me monitorar agora momentaneamente. Isso. Então, isso é para que as pessoas possam cuidar do corpo, da mente. E de uma forma geral, a gente vai falar de poder cuidar da tua alma para que você viva bem, para que você tenha tranquilidade, para que você tenha paz com você. Porque a paz vai começar dentro da gente, não é? E a alegria começa dentro da gente, a vontade de viver começa dentro da gente, a satisfação pessoal começa dentro da gente. Então, ter uma informação adequada, de qualidade, porque você sabe que aqui é adequado e com qualidade, com responsabilidade, vai fazer com que você tenha melhores condições de encontrar o caminho mais adequado para você. Sônia, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para essas pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou encantada com a sua entrevista. Eu falo que eu aprendo tanto com os profissionais que vêm aqui e eles cedem esse saber para as pessoas que têm vontade de aprender. Né? Muitas pessoas podem pagar um curso, podem pagar um terapeuta, mas muitas não. E a informação é igual para todas elas. E isso me dá muita alegria de poder ter você aqui conosco, com a sua competência, com a sua simpatia, com o seu amor pelo seu trabalho. Você pode deixar Obrigada. uma mensagem para eles? Para mim é um grande privilégio ouvir isso tudo de você. Eu compartilho com você desse gosto por tudo isso, né? Da gente poder espalhar essa boa semente, como eu sempre falo, né? A boa semente não é para a gente guardar, né? Tem ali Sim. aquela parábola, inclusive, que fala, né, dos dotes, né? Então a gente tem que espalhar, a gente tem que passar para frente, né? E E a fazer gente vai germinar, né? fazer germinar, exatamente. Bem, Marta, de uma forma, pegando um resumo de tudo aquilo que a gente falou hoje, né? É claro que teria muita coisa para a gente falar, mas assim, de uma forma geral, a mensagem que eu quero deixar para todos vocês aí que estão me ouvindo é que se você identificou algumas dessas coisas, use, né? Use a seu favor, porque você está trabalhando com a sua saúde, você está se colocando, se posicionando nesse mundo, nessa vida. Mas se por acaso você, mesmo assim, sentir que está difícil você, tá, eu identifiquei, mas o que eu faço com isso? É muito comum a gente ouvir isso, né? Aí o meu recadinho especial para você, dentro de tanta coisa que eu falei para você de dietas, de comportamento alimentar, de consciência alimentar, consciência corporal. Então, a minha dica para você é o seguinte, aí então você tem que buscar uma ajuda especializada, por favor. É especializada. Faça isso por você, pela sua saúde. O que é uma ajuda especializada? É buscar na fonte pessoas especializadas nesse assunto que vão poder te ajudar. Ah, é só uma nutricionista que vai me ajudar? Não. Ah, é só uma psicóloga que vai... Não. É uma equipe. Lembrando que o nosso corpo, o nosso organismo, ele é uma verdadeira equipe, é um sistema. É um sistema muito bem organizado, que tem todas as suas partes, todos os seus corpos.
Nós temos o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo sistêmico, e vai, que a gente para por aí. Mas, enfim, nós não temos só um corpo, não é só esse corpo que me incomoda, a gente tem muito mais. E dentro de cada corpo nós vamos aprendendo os pensamentos, a lidar com as crenças, nós vamos aprendendo a lidar com os sentimentos, com as emoções, a nos colocarmos no mundo de uma forma melhor e lidarmos com o alimento da forma como deve ser. Alimento para sustentar, para trazer os nutrientes e nada mais. Para nos dar essa saúde, devolver essa energia, né? Quando eu falo de equipe, eu falo de uma equipe multidisciplinar. E dentro dessa equipe, nós precisamos ter o médico clínico ou endócrino para acompanhar a sua parte hormonal, as taxas, né, de resultados, as taxas de sangue, para ver como é que está a tua saúde. A nutricionista, que ela vai falar com você sobre os alimentos, sobre os nutrientes, o que, que você precisa, o que, que teu corpo precisa, como você precisa lidar com os alimentos. A psicóloga, ela vai trabalhar esses aspectos psicológicos, as crenças, o sistema familiar, como é que essa família lida com o alimento, você inserido nessa família, nessa comunidade, percebe como é grande isso quando a gente fala de emagrecer? É muito grande. Atividade física, nossa, eu não podia esquecer de falar, gente, sedentarismo também traz ganho de peso, sedentarismo. Então, precisamos também cuidar desse corpo físico, fazer alguma atividade. Então, olha, tendo este parâmetro multidisciplinar, com certeza você vai chegar a um resultado. E pode evitar chegar na obesidade, que no final das contas foi o que a gente trouxe aqui, né? Dependendo da forma como você vai lidar com o alimento, você pode estar favorecendo aí o aparecimento dessa doença. Ai, Sônia, gratidão, querida. Olha, foi maravilhosa a sua entrevista. Foi rica demais em detalhes e tenho certeza que a gente vai querer você aqui de volta. Ai, Marta, eu fico muito feliz. Com eu certeza, quero agradecer bastante. Você não sabe a minha felicidade de estar aqui, né? E é uma honra, é um prazer. Foi muito gostoso falar com você sobre esse assunto. Você é maravilhosa, você é uma presença única. Então, foi muito bom, foi muito rico para mim também. Muito obrigada. Sônia, não existiria, né, uma entrevista rica se o entrevistado não tivesse uma bagagem maravilhosa, né? E eu estou aqui fazendo perguntas, querendo aprender junto com todo mundo. Mas você abrilhantou o nosso canal, né? Abrilhantou o saber para essas pessoas e isso é muito rico. E tenho certeza que você vai voltar. Porque nós temos muitas coisas para falar, né? Sobre o corpo, sobre a mente, sobre a alma. Então, muitas coisas ricas para que essas pessoas possam se ajudar, assim como nós estamos nos ajudando também. Gratidão, Sônia. Gratidão. Muitas bênçãos, muitas bênçãos. E até breve. Amém. Até breve. Um beijo no seu coração. Um beijo. Um beijo. Gratidão. Tchau, tchau. E você que está aqui nos assistindo, né, que nos assistiu, que prestigiou o Simplesmente Marta, com essa profissional fantástica, maravilhosa, tudo sobre ela está na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.